Traduzir é como construir uma ponte entre idiomas. Imagine que você está diante de um rio largo e profundo. De um lado, temos uma cultura, um idioma, uma forma de ver o mundo. Do outro lado, temos uma cultura completamente diferente, com suas próprias nuances e particularidades. A tradução é a ponte que conecta esses dois mundos, permitindo que ideias, histórias e emoções atravessem de um lado para o outro do rio. É transmitir a essência do samba para alguém que nunca esteve no Brasil. Não se trata apenas de traduzir palavras, mas de capturar a energia, paixão e história de cada verso, buscando provocar o mesmo arrepio no ouvinte que você sentiu. É essencial encontrar as palavras certas e o jeitinho brasileiro adequado para transmitir a mesma emoção. Traduzir vai além do idioma, requer sensibilidade e um profundo conhecimento cultural para capturar a essência e recriar a emoção original. Uma boa tradução vai além da simples troca de palavras. É capturar o espírito do texto original, suas nuances e sutilezas, como pintar um quadro onde cada pincelada e detalhe são cruciais. É captar o verdadeiro significado do texto, muitas vezes oculto nas entrelinhas e simbolismos, exigindo um profundo entendimento da cultura de origem. A tradução da Bíblia é crucial, pois envolve um texto de valor literário, espiritual e religioso. Afinal, estamos falando de um texto sagrado, cheio de simbolismos e interpretações. Uma tradução bem feita pode abrir portas para novos entendimentos e conexões, enquanto uma tradução mal feita pode distorcer completamente o sentido original. Imagine a época do Império Grego com Alexandre, o Grande, conquistando tudo. Era um tempo de grandes mudanças e expansões, onde a cultura grega se espalhava por vastas regiões. O grego era a língua da moda, como o inglês hoje. Era a língua da educação, da filosofia e do comércio. E os judeus, espalhados pelo mundo, liam suas escrituras nesse idioma. Eles estavam em várias partes do império, desde o Egito até a Ásia Menor, e a necessidade de uma tradução era urgente. Aí surge a Septuaginta, LXX, já citada no documentário sobre a história da língua grega, a primeira tradução da Bíblia hebraica para o grego, da qual Emanuel Tove é um dos maiores especialistas hoje. Reza a lenda que 72 sábios, lá em Alexandria, traduziram tudo em 72 dias, informação altamente contestada por estudiosos. A Septuaginta foi um marco. Ela não só facilitou a leitura das Escrituras para os judeus helenizados, mas também influenciou profundamente a cultura e a religião. A Septuaginta permitiu que judeus fora de Israel se conectassem com suas raízes, lendo e compreendendo suas escrituras sagradas, apesar das diferenças com o texto hebraico em alguns pontos. A Septuaginta foi fundamental para o cristianismo ao estabelecer a base para a disseminação das ideias cristãs, sendo a fonte da maioria das citações do Antigo Testamento no Novo Testamento. Isso contribuiu significativamente para o desenvolvimento e expansão do cristianismo globalmente. A Septuaginta foi uma revolução cultural e espiritual, moldando a interpretação das Escrituras por séculos. Estudiosos e religiosos continuam a estudar a Septuaginta para compreender as origens e a evolução das tradições judaico-cristãs. Alexandria, com sua biblioteca lendária, foi o berço dessa obra monumental. A preservação desses textos é um testemunho de seu valor inestimável. No século IV, o Império Romano estava mudando. O cristianismo, antes perseguido, virou a religião oficial. A Bíblia já tinha algumas traduções, por exemplo, do Antigo Testamento, algumas das quais apresentavam muitas imprecisões. É nesse cenário que entra São Jerônimo, um estudioso que queria criar uma tradução latina mais confiável. Ele se dedicou por anos, consultando os textos originais. A Vulgata Latina, como ficou conhecida, se tornou a tradução oficial da Igreja Católica por séculos. Ela influenciou tudo, a missa, a arte, até o jeito de pensar do Ocidente.
Chegamos ao fim da Idade Média, um período de grandes transformações na sociedade europeia. A transição para a Idade Moderna trouxe novas ideias e inovações que moldariam o futuro. Gutenberg inventa a prensa móvel, revolucionando a disseminação da informação. Antes, os livros eram copiados à mão, um processo lento e caro. Com a prensa, a produção de livros se tornou rápida e acessível, ampliando o acesso ao conhecimento. A Igreja Católica, anteriormente inquestionável, começa a ser criticada. As pessoas percebem que podem interpretar as Escrituras por si mesmas, sem intermediários. Isso impulsiona um desejo crescente por reforma e mudança dentro da Igreja. A tradução da Bíblia para as línguas vernáculas ganha força. Antes disponível apenas em latim, uma língua de acesso limitado, a tradução para línguas faladas pelo povo permitiu maior leitura e entendimento das Escrituras. Homens como John Wycliffe na Inglaterra e Jan Hus na Boêmia desafiaram a exclusividade da Bíblia para os poderosos, defendendo o acesso universal às Escrituras e criticando o controle da Igreja sobre o conhecimento. Além das possíveis restrições da Igreja, o alto custo do processo de produção da Bíblia, antes de Gutenberg, dificultava muito o acesso para aqueles sem recursos financeiros. Mas foi com Martinho Lutero, na Alemanha, que a tradução da Bíblia para o alemão se tornou um símbolo central da Reforma Protestante. Utilizando a prensa de Gutenberg, Lutero imprimiu suas traduções e espalhou suas ideias de maneira rápida e ampla. Lutero defendia o acesso direto à Bíblia na língua do povo, sem intermediários, promovendo a ideia de fé pessoal e liberdade religiosa, questionando a autoridade estabelecida. A Reforma Protestante abriu o caminho para um monte de novas traduções da Bíblia. Cada ramo do protestantismo queria ter sua própria versão, com suas interpretações. Na Inglaterra, a tradução King James de 1611, com aquela linguagem que parece poesia, virou um clássico. Nos Estados Unidos, ela influenciou a cultura por séculos. Essa explosão de traduções gerou debate, é claro, mas também democratizou o acesso à Bíblia. Enquanto os protestantes traduziam a Bíblia, a Igreja Católica continuava com a Vulgata Latina. Mas os estudos bíblicos avançaram e a linguagem da Vulgata já estava difícil. Em 1965, o Papa Paulo VI pediu uma nova tradução, a Nova Vulgata. O objetivo era ser fiel ao texto original, mas com uma linguagem que as pessoas do século XX entendessem. A Nova Vulgata, publicada em 1979, se tornou a tradução oficial da Igreja Católica. É como se fosse a Vulgata, só que com um toque de modernidade. No mundo globalizado, a tradução da Bíblia não para. As Sociedades Bíblicas Unidas e outras organizações querem levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. As novas tecnologias ajudam muito, mas traduzir a Bíblia vai além de colocar no Google Tradutor. Hoje, a diversidade de traduções da Bíblia reflete sua riqueza e importância. Exemplos incluem a Almeida Corrigida, Almeida Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, Nova Tradução Transformadora e Nova Almeida Atualizada, entre outras. Cada versão, com seu estilo, oferece uma forma diferente de entender a mensagem. A tradução da Bíblia moldou culturas, inspirou pessoas e levou fé para milhões. Da Septuaginta à Nova Vulgata, cada tradução é um diálogo entre o texto original e o mundo em que ele foi traduzido. A busca por traduzir a Bíblia mostra como ela é importante para o mundo todo. Um livro que transcende barreiras, levando esperança e fé através das gerações. Cada nova tradução e idioma é essencial para aproximar a humanidade da poderosa mensagem da Bíblia. O que você pensa este assunto? E sobre essa diversidade de traduções e seu impacto? Comente abaixo, inscreva-se no canal para mais conteúdo inspirador e compartilhe essa reflexão com seus amigos.